Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos, pontualmente a hora que começa o nosso jornal no horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, uma associação de aposentados faturou mais de 300 milhões de reais com descontos que foram feitos indevidamente nos pagamentos do INSS. E muitos idosos foram vítimas desse golpe. Revoltante essa notícia, não é mesmo? A entidade é alvo de uma investigação da polícia. A Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos ficou no topo do ranking de arrecadação entre cerca de 30 entidades que tiveram autorização da Previdência para aplicar descontos dos benefícios pagos aos aposentados. A investigação apontou que a AMBEC faturou 298 milhões desde 2021. Na ocasião, a entidade assinou um acordo de cooperação técnica com o órgão federal, prometendo oferecer em troca de supostas vantagens em serviços de planos de saúde, odontológicos e até auxílio funeral. Segundo dados de diários oficiais de justiça, a AMBEC é citada em mais de 14 mil processos judiciais. A maioria dos aposentados afirmaram nunca terem se filiado à associação e muitas vezes nunca sequer ouviram falar dela, mas foram surpreendidos de uma hora para outra com descontos de R$ 45 todos os meses no contra-cheque do benefício, a título de mensalidade associativa. Entre 2023 e 2024, a entidade saltou de 38 mil para mais de 650 mil associados em meio à onda de processos pelos descontos indevidos. Isso garantiu um faturamento atual de mais de 30 milhões de reais por mês. Na justiça, a associação tem que indenizar aposentados por danos morais. A entidade sequer consegue provar que tem a assinatura de aposentados para os descontos indevidos. Olha, e esse, como eu disse, é um assunto que causa uma grande revolta. Afinal, são aposentados que trabalharam uma vida toda e agora estão sendo lesados e covardemente. Então, para a gente falar mais sobre esse assunto, nós vamos contar aqui com a participação de uma especialista. A nossa convidada é a advogada especialista em direito previdenciário, a Priscila Simonato. Boa tarde, Priscila. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer aqui recebê-la em nosso jornal para falar de um tema tão importante. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. A honra é minha. Muito obrigada. E, Priscila, o que chama atenção aí, a gente assistindo, acompanhando essa reportagem, é que, primeiro, essa associação, ela tinha a autorização do INSS para fazer o desconto e ela fez sem comunicar os beneficiários, os aposentados, enfim, as pessoas que recebem. Tecnicamente aí, onde está a culpa? Quem deveria fiscalizar e controlar aí esse desconto até para impedir descontos indevidos? O que acontece? Essas associações, muitas vezes, elas divulgam essa associação para os aposentados como um benefício para convênio médico, principalmente, já que hoje os planos médicos acabam tendo um valor muito alto, os aposentados procuram associações para se filiarem a essas associações e assim poderem aderir a um plano de convênio médico. É que, no fim das contas, não explicam para esse aposentado, então essa associação ela não tem transparência de explicar para esses aposentados que para ter essa filiação, essa associação, vai ser necessário pagar uma mensalidade. Quem deveria, então, trazer ali toda a explicação, trazer toda a transparência seria essa associação. Mas muitas vezes os aposentados vão lá, assinam os documentos, não leem esses documentos, achando que eles estão contratando um convênio médico, quando na verdade eles estão se filiando a uma associação e acaba tendo esse desconto no seu benefício previdenciário. Olha, muito importante a sua resposta, porque ela descreve uma verdadeira armadilha. Primeiro, eles identificam um ponto vulnerável, um ponto fraco aí dos aposentados, que é a questão da saúde, do atendimento médico, que, como você disse, hoje os planos de saúde, principalmente nessa idade, são muito caros. Então, é o primeiro ponto, eles identificam isso, oferecem esse serviço, que, na verdade, esse serviço não é o que eles têm de excelência, para
convencer o aposentado ou até ludibriar o aposentado a achar que vai ter aí uma espécie de plano de saúde. E não é bem isso que acontece na prática, então. Exatamente. É muito comum, várias associações já existiram com essa finalidade de oferecer planos médicos, até mesmo algumas são criadas para oferecer revisão de benefício previdenciário. Então, as pessoas se filiam a essas associações achando que elas vão atingir uma finalidade, mas quando na verdade o que essa associação está interessada é nessa mensalidade paga pelo associado. E é fácil de receber, né, Kleber? Porque o valor já vem descontado, é um desconto ali feito em folha de pagamento do benefício. Então, já é feito esse repasse, porque essa associação ela tinha um convênio, um acordo de cooperação com o INSS, que permitia, então, realizar esse desconto nos aposentados, na folha dos aposentados. Olha, você lembrou bem, é um dinheiro garantido para essas entidades, é como se fosse um empréstimo consignado do banco, ele pega ali direto da fonte. Então, para a gente ajudar as pessoas que nos assistem, principalmente os mais idosos, alguns têm até dificuldade em ter acesso às informações, eu queria que você orientasse. Quando chega o olerite, o que a pessoa deve ficar atenta, o que ela deve visualizar para saber ali, para identificar que não está sendo lesada. Um dos grandes problemas, até falando em olerite, em demonstrativos de pagamento, é que às vezes isso vem em siglas, o que também dificulta, não é mesmo, doutora? Sem dúvida, hoje existe uma fraude muito grande envolvendo os consignados nos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Há um mecanismo, Kleber, que o aposentado ou pensionista ele pode bloquear os empréstimos consignados no seu benefício. Hoje, nós temos um portal, um aplicativo chamado Meu INSS, e dentro desse aplicativo, os aposentados e pensionistas, eles podem bloquear a realização desses empréstimos consignados. Mas é importante, então, neste mesmo aplicativo, mensalmente, os aposentados consultarem o extrato de pagamento, é esse nome que vai estar no aplicativo, extrato de pagamento. Lá, ele vai ter, então, a discriminação do que está sendo pago a ele e também os descontos que estão sendo realizados. Então, se tem descontos de imposto de renda na fonte, vai ali que vai estar. Se tem algum consignado, é ali que vai estar. E se aparecer alguma coisa diferente, aí vale procurar uma ajuda profissional para ver o que está sendo feito. Procurar consultar o INSS para ver se realmente aquele empréstimo ou aquela associação foi feita e caso não seja feita, é necessário buscar as medidas judiciais cabíveis. Muito importante esse ponto aí que você acabou de colocar. Então, uma vez que a pessoa identificou. Primeiro, então, eu quero que você indique um passo a passo. É se dirigir a uma agência do INSS e, se não der certo, um advogado, uma especialista como você, no caso, para procurar os direitos e também pela sua experiência. Isso demora para ser resolvido? A pessoa, para rever esse dinheiro que foi retirado indevidamente, isso demora para acontecer? Infelizmente, acaba sendo demorado essa ação judicial. E realmente, o primeiro passo é procurar informação no INSS para entender o porquê aquilo está sendo feito, aquele desconto está sendo feito. E caso seja comprovada uma fraude, pode, logicamente, também requerer isso para o INSS, mas muitas vezes é necessário ingressar com uma ação judicial. E, como toda ação judicial, demanda tempo. E a gente sabe que esse dinheiro é tão sofrido para o aposentado que qualquer desconto afeta o seu orçamento mensal, né? Então, isso é muito preocupante. Por isso que o melhor caminho é olhar mês a mês, para que, se tiver prejuízo, que o prejuízo não seja tão grande. E para finalizar, doutora, isso cabe também em indenização moral para a pessoa que foi lesada? Sem dúvida, pode ser pleiteado um dano moral por esse dano que essa pessoa sofreu, é possível sim pleitear dano moral. Por quê? Como houve ali um desconto indevido, muitas vezes esse desconto afetou a vida daquela pessoa. A pessoa deixou, às vezes, de pagar uma conta de luz. Teve o corte da sua conta de luz porque ela não conseguiu pagar, já que o dinheiro foi descontado. Que é um exemplo. Então, é possível também pleitear dano moral.
Olha só que bom exemplo, que exemplo excelente esse da conta de luz, né? Só as pessoas sabem as dificuldades e os compromissos que elas têm, então tem que ser feito justiça, tem que fiscalizar, sim, descontos indevidos como esses. Bom, eu quero agradecer demais a sua participação. Nós acabamos de conversar com a advogada, a Priscila Simonato, ela que é especialista em direito previdenciário. Doutora, muito obrigado por essa participação e por essas dicas que vão ajudar muita gente, principalmente esse público aí mais vulnerável que são os idosos. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Ótimo dia a todos. Grande abraço. Bom, é isso aí, a gente muda de assunto agora para falar de economia, né? Você lembra da primeira família do real, aquelas notas que foram chamadas, né, que foram criadas e também elas foram divulgadas aí no Plano Real, isso lá em 1994. Pois é, aos poucos essas cédulas vão sair de circulação. Acompanhe na reportagem. De acordo com o Banco Central, as antigas notas devem ser recolhidas por alguns motivos: o desgaste natural e os problemas na logística. As notas em más condições também dificultam a operação de serviços que dependem do dinheiro em espécie, como os caixas eletrônicos e o comércio. Além disso, a primeira geração da moeda é mais fácil de ser fraudada, já que não possuem tecnologias tão eficientes contra os golpes, como as marcas d'água das novas notas, que começaram a ser emitidas em 2010. Mas as pessoas que ainda possuem a antiga moeda não precisam se apavorar. Isso porque as notas ainda serão aceitas em todos os comércios do Brasil e não vão perder valor. O que vai ocorrer na prática é que toda vez que uma nota antiga chegar ao banco, ela será retida e nunca mais voltará para a rua. A primeira família do real, como são chamadas, representam 3% das notas em circulação no país todo e não se sabe ao certo quando esse número vai ser zerado. Bom, e agora é a hora daquela hora, né, que muita gente gosta, que é a hora de mostrar o que viralizou na internet. Vamos então ver os vídeos desta quarta-feira. E olha só, a gente vai começar aí mostrando um dos vídeos que chamou a atenção, que foi destaque na internet. Uma imagem impressionante, acompanha comigo. Uma jovem viralizou após câmeras de segurança flagrarem o momento em que ela é vítima de um assalto com um final inusitado. Rafaela foi abordada por um homem que pediu seu celular, mas no impulso reagiu corajosamente, desferindo um soco na cabeça do assaltante. Veja a imagem novamente. Não se sabe ainda a cidade em que aconteceu o caso. Não falei para vocês que vocês iam ficar impressionados e bem feito para esse criminoso, né? Quis atacar a mocinha, achou ela frágil, acabou levando umas bolsadas e não conseguiu roubar nada. Bom, vamos então mudar de assunto e vamos agora direto para Criciúma com a Michele Veiga, que vai trazer informações tristes de acidentes de trânsito lamentáveis que aconteceram lá. Acompanhe comigo. Esse começo de semana foi pesado aqui para o pessoal de Santa Catarina, principalmente para a região oeste, onde 2 acidentes gravíssimos chamaram a atenção, todos eles envolvendo carro de passeio e caminhão. O primeiro deles foi envolvendo 4 jovens, 3 deles atletas que estavam indo para uma competição no Rio Grande do Sul. Foi na cidade de Ronda Alta, eles estavam indo para a cidade de Ronda Altas e eles eram de Chapecó. O acidente aconteceu na ERS dos 324. 3 homens e uma mulher acabaram falecendo, né? Todos eles com idade entre 18 e 20 anos. E o que mais está chamando a atenção nesse momento aqui em Santa Catarina foi o acidente que envolveu uma jovem de apenas 25 anos, a Sabrina Escoceiro, que também é da região oeste do estado e estava indo de uma cidade a outra para fazer o seu último exame pré-natal. Ela estava grávida de quase 9 meses, aí como a gente diz no popular, já prestes a dar à luz. Faltava uma semana para a cirurgia cesariana ser realizada quando o veículo que estava junto com o esposo colidiu também de frente a um caminhão. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, esse acidente aconteceu pois o veículo
derrapou na pista e acabou colidindo no sentido contrário com esse caminhão. O esposo da jovem estava hospitalizado, foi liberado ontem para acompanhar o velório e o enterro da esposa e do filho. Ela foi até retirada com vida de dentro das ferragens, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos, indo a óbito ela e o bebê. A cidade, está toda comovida com essa situação, até porque o pai dessa jovem também era radialista, muitas pessoas a conheciam, então é um acidente que realmente chamou muita atenção na região oeste de Santa Catarina. E infelizmente, registramos esses 2 acidentes com vítimas que acabaram em óbito aqui no estado. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Muito obrigado, Michele. E olha só, uma história triste como essa deixa lições para todo mundo. Primeiro, para os motoristas, que sempre devem estar atentos, descansados para dirigir e cuidar, claro, da manutenção dos veículos. E também, claro, para o poder público, para garantir aí a boa qualidade da sinalização e das estradas, porque uma vida como essa não tem preço. Bom, eu mudo de assunto agora para falar de saúde. Olha só, imagina você andar o dia todo com uma criança de 8 anos aqui, no cangote, nas costas. Pois é, esse é o peso de aproximadamente aí 27 quilos. E é a sensação que a pessoa tem depois de usar o celular o dia todo. Essa condição é chamada aí de síndrome do pescoço de Texel. Vamos ver? O uso em excesso do celular e outros dispositivos eletrônicos pode causar prejuízos à saúde que vão além do bem-estar mental ou da saúde ocular. A prática pode levar a má postura e, ao longo do prazo, acrescentar até 27 quilos de peso na coluna, que equivale a uma criança de 8 anos pendurada na nuca. Além da dependência com o cérebro, os especialistas afirmam que a lista de problemas físicos relacionados ao uso do celular também é extensa. Essa condição, chamada síndrome do pescoço de texto, é conhecida em inglês como Text Neck Syndrome e é decorrente da postura inclinada do pescoço e da cabeça para frente e para baixo ao olhar para as telas de dispositivos como celulares, tablets e notebooks. O problema também pode aparecer como a postura inadequada ao dirigir e assistir à televisão e ao praticar outras atividades que fazem aumentar a tensão na coluna. O problema é caracterizado pela sobrecarga e dor na musculatura e nas articulações vertebrais. E quando não tratada, pode levar a complicações na saúde cervical. Além do desgaste das estruturas da coluna, pode causar artrose precoce e até hérnia de disco. Olha só, síndrome do pescoço de texto. Eu não conhecia esse problema e tenho a certeza que muita gente aí que nos assiste também não conhecia. Então, para você entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o fisioterapeuta e professor José Ordenes, ele que é mestre em dor lombar e também especialista em terapia manual. Vamos então falar com ele. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por estar aqui para falar de um tema muito controversial. Legal, quando a gente fala de celular, e hoje o celular está muito presente na vida de todo mundo, a gente sempre imaginou problemas de visão. Essa é uma novidade, então eu queria que você explicasse melhor aí para as pessoas que nos assistem, qual que é essa relação do celular, dessa posição aqui, teclando e olhando para baixo com a coluna. Explica para a gente de uma forma didática, por favor. Perfeito. Bom, primeiro que tudo, falar sobre um tema que está sendo bem polêmico, bem discutido nas redes sociais, que popularizou no Brasil e em grande parte do mundo. Por quê? Porque se tem feito algumas correlações ou associações de pensamentos mecânicos sobre a coluna, pensando que a nossa coluna, nosso corpo, funciona como somente um carro. Hoje tem 2 grandes pesquisas de 2 grupos brasileiros muito importantes, e eu tenho uma honra muito grande em citá-los, onde mostra, em um estudo de mais de 150 pessoas, que não existe associação entre dor no pescoço e o uso do celular. Então, quando a gente vê uma entrevista igual essa, que mostra que
o uso do celular pode levar a uma artrose, a gente começa a entender também que existe uma associação muito mais forte entre má alimentação e artrose temprana. Então, hoje, a gente se vê frente a um efeito que a gente chama de efeito nocebo, onde a gente tende, muitas vezes, a assustar muito a população com um tema, como hoje o Tex-Mex, que é o síndrome que está sendo mencionado. Por quê? Porque tem mais associação, falta de atividade física, má alimentação e outros fatores, entendendo que hoje a dor é multifatorial, que somente ou simplesmente o uso do celular. Por quê? Antigamente não tinha o celular, mas tinha o jornal, que a gente assistia com o pescoço para baixo. Antigamente a gente não tinha um computador, mas tinha os livros de história, matemática, onde a criança também ficava com o pescoço para baixo. Agora, o ponto importante, por que hoje tem mais pessoas com dor que antigamente? E isso pode ter uma associação muito maior com a inatividade física. Antigamente as crianças estudavam, ficavam com o pescoço para baixo, se tinha um esforço biomecanicamente explicado, porém, eram corpos preparados para atividade física. A criança pulava na rua, fazia um monte de atividades. Hoje a criança é muito mais sedentária e fica somente no celular, ou seja, um corpo menos preparado para receber uma atividade em um tempo prolongado. Então, a associação que existe hoje, maior, mais que o uso do celular, é manter uma postura com um corpo que não está adaptado, que não tem força, que não tem uma preparação para manter essa postura por um tempo estendido. Olha, muito importante essa sua resposta, porque mostra que o problema é mais complexo do que parece, né? Envolve outras questões como sedentarismo e alimentação. Mas em relação ao uso específico do celular, considerando que a qualidade de vida, os hábitos não são tão saudáveis como deveriam ser, e você acabou de explicar isso. A pessoa deve tomar algum cuidado, deve ter alguma precaução, principalmente, por exemplo, as que ficam em transporte público há muito tempo, ficam teclando ali, as que passam muitas horas teclando. Tem alguma orientação, algum cuidado que você passa para essas pessoas? E com certeza, quando a gente fala de postura, e a gente fala muitas vezes, tem que manter a postura correta. A melhor postura é a próxima. E eu faço uma analogia muito simples para as pessoas que estão ouvindo consigam entender. Quando você fica com uma sacola de 2 quilos no supermercado por muito tempo, o braço começa a formigar. Automaticamente você muda essa sacola para o outro braço, deixa no chão ou descansa um pouquinho e aí você começa a mexer esse braço que ficou segurando essa sacola. Para quê? Para oxigenar a musculatura. A gente tem que entender que todo o nosso corpo tem o mesmo tipo muscular. Então, quando você está em uma postura por muito tempo, essa musculatura precisa oxigenar. E qual que é a melhor postura? A próxima. Se você está muito tempo no celular, fica 15, 20 minutos, faz movimentos leves no pescoço, oxigena a musculatura. Se você está muito tempo sentado no escritório, cada meia hora levanta, caminha uns 5 passos, 10 passos, volta a sentar, faz um movimento, faz mobilidade. Para quê? Para que essa musculatura consiga oxigenar e dessa forma não fica uma sensação de peso, cansaço e dor muitas vezes. Agora, você fez outro alerta bastante importante, que é com relação às crianças, que cada vez mais são parte, né, desse mundo digital. Já crescem ali com o tablet e o celular nas mãos. E é importante esse alerta para os pais que é necessário praticar atividades físicas, ter um tempo determinado no celular, justamente para não desenvolver essa fragilidade, como você falou, né? Exatamente. Sempre eu oriento os pais, quando vão no consultório, a que dê um tempo para a criança ficar no celular e outro tempo para ele replicar a brincadeira que estava vendo no celular, porque hoje a gente vê que crianças gostam de assistir vídeos de outras crianças brincando. Isso é mais alarmante ainda. Então, a criança gosta de ver outras crianças brincando. Então, o que eu sempre oriento os pais dessas crianças é que eles assistam a brincadeira e que eles repliquem essa brincadeira em casa. Para quê? Para que eles saiam do celular, dessa fase estática e comecem a se movimentar. É uma forma também de reforçar e retirar um pouco o uso do celular. Agora, com relação a tratamentos, quem identificar, sentir essas dores aí que você descreveu, qual é o passo a passo? Quais são os tratamentos mais indicados, claro, dependendo do nível de dor de cada pessoa? Legal. Quando a gente tem vários tipos de pacientes que podem chegar com essa dificuldade, tem pacientes que a musculatura está gritando, por falar assim, ele está
incomodando e está gerando dor. Tem outros que o músculo já não consegue fazer a tarefa. Então é importante fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo, ver qual que é o fator desencadeante dessa dor e começar a trabalhá-lo. Então, o importante na fisioterapia e na reabilitação é colocar esse paciente na ativa novamente, cumprindo as funções que ele parou de fazer. Então, quando um paciente chega, ele não pode parar ou ficar estático no tratamento, ele tem que ter movimento. Então, a gente gradativamente vai incluindo movimentos, vai criando resistência nessa musculatura, vai ganhando hipertrofia, ou seja, o ganho de massa muscular, para que essa musculatura consiga suportar o dia a dia, consiga suportar o celular, consiga suportar ficar sentado por muito tempo, consiga ficar fazendo atividades, ou seja, preparar o corpo para a era digital. Então, o melhor tratamento sempre é correção de movimento e trabalho de fortalecimento. Ou seja, hoje, esse tipo de lesões não se resolve somente com remédios, não se resolve somente com analgésicos, com eletroterapia ou técnicas que somente vão tirar a dor. Por quê? Eu preciso, logicamente, tirar a dor que está incomodando o paciente, porém, preciso prepará-lo para a era digital, prepará-lo para voltar à sua atividade normal, prepará-lo para ele ficar no celular, ficar sentado, fazer reunião e participar de uma vida saudável em movimento. Agora, você falou muito bem sobre esses métodos e possibilidades de tratamento e o medo de muita gente é ter que passar a ser submetido, né, a um tratamento mais radical, como, por exemplo, uma cirurgia, que vai fazer com que a pessoa fique aí impossibilitada de desenvolver as atividades dela por algum tempo. Casos assim de cirurgia são mais raros, é mais difícil ou estão cada vez mais comuns? Quando a gente pensa em cirurgia, a gente pensa que pode ter esses casos mais graves, pode ter essa complicação, porém, quando a gente entende que a dor é multifatorial e muito mais complexa e começa a perceber que não existe uma associação entre o uso prolongado do celular com uma hérnia de disco, o uso prolongado do celular com uma artrose facetária, por exemplo, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo e entender que não é somente o uso do celular que está levando a isso, sino que estão outros elementos também levando, como falei anteriormente, uma má alimentação, uma diabetes não controlada, um processo inflamatório constante, que vai levar, muitas vezes, mais associação a uma cirurgia que somente o uso do telefone. Então, quando a gente pensa em uma cirurgia, a gente sempre tem que pensar, vou fazer meu tratamento conservador, ou seja, evitando um tipo de cirurgia, evitando uma complexidade maior, e em caso de que ele fracasse, você vai ter que fazer um procedimento. Mas quando a gente pensa em cirurgia, casos mais complexos, formigamento nas mãos, perda de sensibilidade e principalmente perda de função. Então são vários segmentos ou vários fatores que levam a pensar numa cirurgia numa coisa mais complexa. Sempre o paciente para e ele procura ajuda quando começa somente a aparecer a dor e uma leve ou um leve formigamento. Então o nosso corpo nos ajuda a procurar ajuda. Então o nosso corpo fala com a gente e faz a gente procurar uma saída para essas dores. Então, sempre o tratamento começa pelo conservador e nos piores dos casos, estamos falando de 2 a 4% dos casos, vai precisar de uma cirurgia. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor José Ordenes, ele que é fisioterapeuta e mestre em dor lombar. Professor, muito obrigado pela participação e essas dicas muito valiosas desses problemas do dia a dia da vida moderna. Eu que agradeço. Grande abraço. Olha só, eu mudo de assunto para falar que 4 residências em Joá, isso no estado do Rio de Janeiro, estão sendo demolidas. Segundo a prefeitura, apenas uma delas, né, tinha autorização para ser construída. Olha só. 4 residências avaliadas em cerca de 4 milhões de reais começaram a ser demolidas no Joá, bairro nobre da zona sul do Rio. Segundo a prefeitura, havia autorização para a construção de apenas uma casa no terreno onde os imóveis estavam. As demais eram obras irregulares. Os responsáveis já haviam sido notificados e autuados, mas as obras não foram interrompidas. Em primeira tentativa de demolição, os proprietários dos imóveis acionaram a justiça e interromperam o processo. No entanto, na última sexta-feira, a liminar que permitia o andamento do projeto foi derrubada. Segundo o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevales, as construções irregulares sem as devidas documentações causam impacto na área urbanística da região, alcançando e impactando no transporte e dificuldade no acesso a serviços públicos, como coleta de lixo.
Além disso, essas construções podem levar ao desmatamento e à degradação de áreas de preservação ambiental e poluição do solo, água e mar. E agora é hora de falar de esportes aqui na edição da tarde do Redação VRIT. Quem está aqui ao meu lado é o Fernando Jesus, que vai trazer as informações, como sempre. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo. E hoje é dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para os nossos telespectadores. É isso aí, hoje temos a 17ª rodada, a continuação da 17ª rodada do Brasileirão. Às 19 horas, o Vasco visita o Atlético Goianiense lá no estádio Antônio Ascioli. O Cruz Maltino busca manter a sequência de vitórias e o Atlético precisa reagir para sair do rebaixamento. Às 20 horas, mais tarde, o São Paulo recebe o Grêmio no Morumbis e os gaúchos também precisam vencer para fugir da zona. Às 21h30, o Fortaleza recebe o Vitória no Castelão e no mesmo horário temos confronto direto pela liderança. O Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo lá no Newton Santos. E as duas equipes estão empatadas com 33 pontos na tabela. E quem ganhar vai assumir a liderança. E Internacional e Flamengo, Inter e Flamengo e Fluminense contra o Atlético Paranaense foram adiados por causa do calendário apertado. No final de semana, o Inter e o Furacão disputaram a terceira fase da Copa do Brasil e nessa semana jogam pela Sul-Americana. O Internacional perdeu ontem por 1-0 contra o Rosário Central e o Furacão joga amanhã contra o Cerro Porteño. Fernando, e voltando a falar em Campeonato Brasileiro, então esse jogo Botafogo e Palmeiras, que acontece no Rio de Janeiro, sem dúvida é o grande jogo da rodada, afinal vai reunir os dois líderes aí do campeonato, que por sinal, no ano passado também disputaram o título, né, Fernando? Exatamente, bom lembrar que esse é o segundo ano consecutivo que as duas equipes disputam a liderança. Com certeza o Newton Santos vai pegar fogo hoje. A torcida do Botafogo promete lotar o estádio e já prepara uma grande festa dentro e fora de campo. Os dois times vivem um ótimo momento no campeonato e o Fogão vem de 3 vitórias consecutivas e o Palmeiras de 2. Vamos conferir. A torcida promete uma grande queima de fogos do lado de fora do Newton Santos. Nas arquibancadas, a torcida promete lotar e receber os jogadores com várias bandeiras e serpentinas caindo da cobertura do estádio. Todo esse apoio servirá de combustível para o Botafogo inflamar em campo e colocar o Palmeiras em uma fogueira. As duas equipes estão empatadas na tabela com 33 pontos conquistados em 16 jogos. Mas o Botafogo é líder por ter mais gols marcados do que o Verdão. No ano passado, as duas equipes também disputaram a liderança do campeonato. Em uma virada emocionante por 4-3, o Palmeiras assumiu o topo e foi o campeão do Campeonato Brasileiro de 2023. Esse é outro motivo que faz o Botafogo ter sede de vitória. Os cariocas não vão querer perder a liderança para o mesmo rival e por 2 anos seguidos. Com certeza vai ser um jogão, mais uma vez, como foi ano passado, Kleber. Vale lembrar também que hoje temos uma possível estreia no Verdão. O meio-atacante Felipe Anderson pode estrear hoje com a camisa 9 do Palmeiras. Ele já está à disposição do técnico Abel Ferreira, Kleber. O ano passado foi 4-4, né? Lembra daquele jogo no Rio? E esse ano, para hoje, aliás, tem palpite? Na verdade, no ano passado foi 4-3, o Botafogo saiu ganhando. 4-3, verdade. O Botafogo saiu na frente por 3-0 e o Palmeiras correu atrás do prejuízo no segundo tempo e virou para 4-3. Eu acredito que o favoritismo é do Botafogo, tá jogando em casa, a torcida tá fazendo um grande espetáculo, mas o Palmeiras também vem embalado com um elenco muito reforçado. Acredito que deve dar Palmeiras de novo, Kleber. A gente espera outro grande jogo como no ano passado. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Eu que agradeço, Kleber. Até mais. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que eu termino, falando aos pais e mamães e também vovós, por que não? Como o período de férias escolares, não dá para ignorar, que as crianças precisam de atenção redobrada. E haja criatividade, aliás, para mantê-las entretidas. Mas já há oficinas, como ótimas opções para elas. E, é claro, para os pais que vão ter aí a oportunidade de também aproveitar as férias do trabalho, esses que podem, é claro. Vamos ver. O mês de julho já começou e, com ele, as férias escolares. Para as crianças é momento de alegria e diversão.
Para os pais, o período é sinônimo de preocupação, pois muitos não têm onde deixarem seus filhos e uma alternativa pode ser as oficinas de férias. São várias atividades, cada dia uma atividade diferente. Então eles chegam, eles brincam com as brincadeiras tradicionais, cantigas de roda, daí tem o horário do lanche e depois eles fazem uma oficina artística. Então pode ser modelagem com argila, pintura e desenho, confecção de brinquedos, confecção de fantoches. As oficinas e atividades são extremamente importantes, já que além das crianças estarem aprendendo coisas novas, terão contato com outros pequenos. De extrema importância, né? Tira as crianças do celular, das telas, tem a oportunidade de trabalhar com arte, né? De trabalhar a manualidade. Isso é incrível, né? Gosto bastante. As férias escolares são muito aguardadas pelas crianças, já que é o momento em que eles podem participar de oficinas que geralmente não tem na escola nem em casa, como é o exemplo da Nayade. Conta aqui pra gente qual a sua oficina preferida aqui. Eu gosto do circo, porque lá eu faço cambalhotas e eu posso me pendurar nos tapetes que são meio fora do ar. Aqui eles fazem brincadeiras tradicionais, cantigas de roda, confecção de brinquedos, contação de histórias e muito mais. O João mostrou um pouquinho do brinquedo que estava construindo. Esse aqui foi feito com um jornal e aí a gente colocou isso aí dá pra fazer. Aí a bolinha tem que acertar aí dentro. Sim. Mostra aqui pra gente como que é, João. É difícil, eu tenho que fazer, tem que tentar enfiar aqui dentro. Ah, mas também tem atividades gratuitas. O Horto Florestal está com vagas abertas para o Férias na Biblioteca, que também terá contação de histórias, oficinas sensoriais, slime e muito mais. Dos dias 23 a 26 de julho, das 8 às 11h30. Sensacional essa dica, né? Bom, e com ela a gente encerra a edição de hoje, a edição da tarde do Redação Hit.